O Cine Debate História, projeto de extensão e pesquisa vinculado ao Departamento de Ciências Humanas da UNEB Campus 6 de Caeté, apresenta uma nova ação, a criação do programa Perspectiva, no nosso canal do YouTube, que será um espaço de realização de entrevistas, debates e apresentação de informações de conteúdo historiográfico e cultural. E nesse primeiro programa, entrevistamos o historiador Carlos Tadeu Melo Botelho, professor aposentado da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Vitória da Conquista. O professor Carlos Tadeu nasceu em Itabuna em 25 de maio de 1955. Ele é graduado em História em 1982 pela Universidade Católica de Salvador, com especialização em História Moderna e Contemporânea em 1990, pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tem experiência na área de História do Brasil, com destaque para a história do cangaço e dos movimentos sociais do Nordeste. Atualmente, ele é professor do curso pré-vestibular do cursinho Zenit, em Vitória da Conquista. Bom, estamos aqui na sala de projeção Jorge Melquisedeque, na UESC, e hoje entrevistaremos o professor Carlos Tadeu Melo Botelho. Vamos falar sobre o cangaço para o programa Perspectiva do Cine Debate e História. Quando estávamos acertando essa entrevista, já me forneceu uma espécie de roteiro, sugerindo temáticas. E o primeiro ponto que eu queria tocar, o que me foi pedido, é tentar explicar em breves palavras o que foi o cangaço. Vejam, o cangaço é uma forma de banditismo específica das caatingas do Nordeste brasileiro. O banditismo é universal e todo banditismo é de origem social. Mas nem todo banditismo é igual. Quer dizer, isso penso eu, porque existem no Brasil pessoas que pesquisam sobre o cangaço que acham que o cangaço era igual ao banditismo de hoje. Já vi defesas apaixonadas de pessoas entendidas, eruditas, graduadas, que acham que Lampião tinha traços de escadinha ou vice-versa. Eu não concordo com isso. Eu vejo singularidades no cangaço, singularidades explicadas não só pela ruralidade, que já é um aspecto que diferencia, pela ruralidade, pela temporalidade do cangaço e pelo seu modo de ser. Eu sou dos que considera o cangaço um modo de vida alternativo. Eu não vejo necessidade da gente ter toda um elenco de caracteres que me provem que o cangaço foi um movimento social. O fato dos cangaceiros não terem um projeto político, um programa, a mim não diz que o cangaço deixa por isso de ser um movimento social. Os cangaceiros tinham seus horizontes políticos limitados, é claro. Os cangaceiros tinham uma imaginação utópica
pouco desenvolvida, até pelo próprio tipo de vida que levavam. Mas tinham. Dentro de seu universo mítico, de seu universo religioso, que é uma coisa que ainda precisa ser melhor estudada, o universo religioso do cangaço, ele revela, a partir do momento que o professor Estácio de Lima, que foi um homem que guardou durante muitos anos as cabeças de Lampião, Maria e Corisco, descobriu a religiosidade do cangaço, ficou muito claro, assim, o cangaceiro aparece enquanto alguém humanizado, com perspectivas, enquanto um ser que se comunica com o divino e que, portanto, tem suas utopias. Não era beato, isso é outra discussão, mas não era ateu. É preciso entender que o cangaceiro, ele vem dali mesmo, ele é sertanejo como os outros. E o universo dele, o onírico, o inconsciente, é aquele, não é outro não. E nesse sentido, os cangaceiros tinham códigos de honra, tinham comportamentos ligados à vida grupal, muito próximos de uma, como é que se diz, de uma militarização. Isso também levava eles a ter uma forma de vida específica. Era muito difícil um cangaceiro trair um cangaceiro. A relação deles com lealdade, com táticas de guerra e relacionamento com as companheiras, tudo isso fez do cangaço, durante aproximadamente 70 anos, um modo de vida alternativo, como querem alguns autores e como penso eu que tenha sido o cangaço. A gente já vai entrar em outra questão. Herói. Sim, cangaceiro não era herói, não. Herói não existe. Herói é uma criação do imaginário popular. O herói, o processo de heroificação se dá na virtualidade do imaginário popular. E Lampião foi um herói ambíguo. É um homem cujos atos, no mesmo momento que estavam acontecendo, podiam significar o bem e o mal. Aliás, o bem e o mal só existem em estado puro e novela da Globo. Você querer encarnar a malvadeza do mundo no cangaço. Eu vi essa semana em Salvador, no crepúsculo do cangaço, os 80 anos do debate da morte de Lampião. Não tem 15 dias que eu ouvi isso. Lampião era... Oh, meu Deus, o absurdo foi tão grande que dessa vez eu esqueci. Lampião... Depois eu lembro, foi uma afirmação muito leviana, assim, sobre essa questão do heroísmo ambíguo, como se Lampião fosse um ser totalmente incapaz de fazer o bem, que ele fosse, já nasceu maligno, né? Bandido era.
Bandido. A gente já falou de mito, vamos falar de bandido agora. Bandido era, quando eu falo isso, Vera não gosta. Você, Tadeu, você tem uma abordagem mais isso, mais aquilo. É porque eles gostam, a família do Lampião, claro, gosta da minha abordagem. Obrigado. Mas eu não posso deixar de dizer que ele era um bandido. O que eles precisam é compreender que tipo de bandido, o que ela precisa é compreender que tipo de bandido era o avô dela. Era um bandido ambíguo, sim. Tinha traços de Robin Hood? Tinha. Aonde se degenerou em relação a um herói das massas? Um enfrentamento selvagem de uma repressão terrível, que não permitiu a ele, como queria Nertan Macedo, um grande intelectual sergipano, não permitiu a ele ser manso. Não havia para Lampião nenhuma condição de cordura e mansidão, Nertan Macedo. Concordo. Mas não essa coisa de monstro, herói, bandido, mito. Mito, sim. Isso era mito desde vivo, já era um mito. Morreu, inclusive, por ter se tornado um mito muito cedo. Sobre a mulher no cangaço. A entrada da mulher no cangaço até hoje é polêmica. Teve cangaceiro que morreu de velho, dizendo que amava muito a mulher dele, mas que ela atrapalhou ele no cangaço, que na hora do combate a mulher atrapalhava mesmo. Teve uma vez que Dadá pariu um menino no meio de um combate. Curisco não tinha mais onde se esconder. Aí diz, ela contou isso. Aí disse, para aí. Dadá fica ali atrás daquela pedra. Fulano pegou 2 cangaceiros. Fiquem ali, a gente faz a linha aqui de defesa. Vocês fiquem ali atrás. Enquanto a gente rebate a ação da volante, vocês aparam o menino. O menino nasceu no meio do tiroteio. Ela falava assim com aquele jeitão maravilhoso que ela tinha. A bala quase pega num bichinho. Foi nesse dia que eu vi que não dava para criar filhos no cangaço. Ainda bem que ela percebeu, porque teve 7. Teve 7, 3 sobreviveram. São pessoas ótimas. Conheci agora em Salvador a Lana, a neta de Curisco. E o menino, o filho dela, o tataraneto de Curisco, Curisquinho. São pessoas que mostram que se fala muita besteira. Se a mulher atrapalhou ou não, eu não sei, eu acho que isso é uma questão aberta. Agora, que modificou. Porque a perseguição, a tática, o jogo com as volantes foi modificado, sim. Os movimentos dos cangaceiros ficaram mais lentos. Agora, quem quiser que fosse lá dizer, tá bom, então dispensa as mulheres. Ninguém queria. Foi um caminho sem volta. Foi um caminho sem volta. A irreversibilidade da entrada da mulher no cangaço. Senhor Pereira, o comandante de Lampião, o grande senhor que quando Lampião entrou ainda com os irmãos em 1900
18, até 22, Lampião foi cangaceiro de Senhor. Depois, Senhor era neto do Barão de Pajeú, foi um dos grandes cangaceiros do sertão brasileiro. Senhor sempre chamava eles e dizia, não bote mulher nisso. Não bote mulher nisso, não vai dar certo. As rezas brabas, as orações da Pedra Cristalina, até a oração do Padre Cícero, que foi a oração que fechou o corpo de Lampião, não resistiria à presença da mulher no cangaço. Mulher. Tem mulheres que combateram, né? Dadá, por exemplo. Mas foi uma exceção. Foi uma exceção. Na hora do combate fazia um cercado, botava as meninas, tá? Botava uns 3 ou 4 cangaceiros tomando conta delas, ou conduzindo elas, se o combate fosse móvel, até que se resolvesse a situação. Elas tinham umas pistolinhas que botavam no peito, no seio, no sutiã, né? Porque era 40 quilos de peso. Elas não aguentavam, não. Mesmo assim, Dadá lutou. Não é porque Dadá fosse uma heroína, não foi isso, não. Dadá lutou porque, na fase final do cangaço, Corisco estava sem poder usar os 2 braços. Depois da morte de Lampião, o Corisco ficou meio... O bando foi reduzido a poucos cangaceiros. Assista um filme chamado Revoada, de José Humberto Dias, que você vai ver essa fase terrível. Lampião morto, Corisco vinga a morte de Lampião e Maria Bonita, e ainda fica 2 anos fugindo da polícia. Estava sem poder atirar com os 2 braços, ele não podia nem carregar as armas. Aí nessa fase, Dadá, que defendia ele, eles tentando fugir para Goiás, porque quando vieram as anistias, Lampião não podia, Corisco não podia se render. Se ele se rendesse, ele morreria na porta da delegacia onde ele escolheu para se entregar. Isso aconteceu com o Português, que era bem menos odiado do que Corisco. Ou seja, era muito perigoso ele se entregar, porque Vargas, depois da morte de Lampião, anistiou os cangaceiros, prometeu um julgamento justo e fez a todos, quer dizer, fez um julgamento justo, assim, dentro dessa justiça capitalista, burguesa que está aí, mas fez um julgamento justo dos cangaceiros. Aproveitando, Tadeu, essa questão da fuga de Corisco, fale um pouco sobre a representação do cangaço nas artes, no cinema, na literatura, no cordel. Rapaz, eu já pesquisei durante muito tempo o cangaço no cinema. Eu preferia falar do cangaço no cinema. Porque se a gente abrir para falar do cangaço nas artes, não é? Porque todas as formas de linguagem trataram do cangaço. O que eu descobri, pesquisando sobre a relação entre cangaço e cinema, foi que dá para a gente fazer uma tipologia do que foi o cangaço no cinema. Dá para a gente fazer um estudo classificatório, dá para fazer um estudo rigoroso, acadêmico. O primeiro filme, O Cangaceiro, de Lima Barreto, que foi o que ganhou Cannes e que disse ao mundo que nós tínhamos cinema, durante 10 anos, todos os outros filmes repetiam a fórmula. A polícia imbecilizada, o cangaceiro era o mal, o cangaceiro, na verdade, era o coadjuvante dos filmes. A coisa que parecia dada e pronta, o filme já começava nos tiros. O Nordeste, né, que Glauber chama, porque era uma espécie de cowboy mesmo.
Esses dias em Salvador assisti um negócio interessante. Um filme, assim, uma italianização do cangaço. Não tinha o cowboy italiano, fizeram um cangaço Espaguete, né? cowboy italiano. Só que Guido passou o filme lá para nós sem. Passou o filme num evento sobre o Crepúsculo do Cangaço, mas passou o filme sem legenda, sem nada. Aí a gente perdeu de aproveitar. Sim, mas durante 10 anos o cinema brasileiro não saiu do lugar. Até um filme de Carlos Coimbra, de 63, tudo era uma monótona repetição da fórmula primeira de Lima Barreto, que não ficou legal, não era um filme interessante, muito menos sério. Aí vem Carlos Coimbra. É no filme de Carlos Coimbra, acho que Lampião, Rei dos Cangaceiros, é esse, é que aparece pela primeira vez uma tentativa, até bem encenada, de explicar por que Lampião virou cangaceiro. O filme começa eles ainda rapazes e ainda levando uma vida paisana, como se chamava quem não vivia em armas. Depois de 10 anos sem mudar de lugar, a linguagem fílmica muda assim rapidamente, porque um ano depois veio um filme de Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Aí Deus e o Diabo na Terra do Sol, Glauber muito doido, pega os cangaceiros, o cangaceiro vira guerrilheiro, vira intelectual. Aquele discurso de Curisco antes de morrer. Maiores são os poderes do povo. Dadá diz que lembra bem que ele gritou: maior são os poderes de Deus. Ele nem tinha esse português claro, nem tinha essa consciência marxista. É que Glauber misturava tudo mesmo. Glauber era um gênio, a tudo a ele era permitido. Aí você tem essa terceira linguagem, o cangaceiro revolucionário. E agora nós estamos vivendo a quarta fase aí, que foi retomada por Baile Perfumado. Tem uma humanização, né, do cangaceiro. Sim. E Baile Perfumado é um bom filme. Agora, eu não assisti ainda o filme de Alceu Valença. Gostaria muito de assistir. Soube que traz novidades, né? Agora, a respeito dessa historiografia, né, o que você sugeriria para um estudante que se interesse pelo cangaço, assim, uma obra e temática? O que você... Guerreiros do Sol, em primeiro lugar. Frederico Pernambucano de Melo, Guerreiros do Sol. É o primeiro livro que todo estudante, todo mundo que quer se meter na cangaceirologia deve ler. É da editora A Girafa. Frederico Pernambucano de Melo, polêmico, como todo estudioso de cangaço. Muita gente que não gosta dele. Esse dia eu fui citar Frederico numa roda de intelectuais, pulou um bocado de gente lá, aquele mentiroso. Eu não pude nem fechar a boca. Eu digo, não tá. Aí mudei de assunto, porque ficou difícil. Mas mentiroso ou não, eu considero uma grande obra. Olha outra obra aqui, muito boa. A Iconografia do Cangaço. É da editora Terceiro Nome. É uma iconografia do cangaço e, no fim, tem 20 minutos de imagens com o próprio Lampião. Muito bom. Esse livro também é interessante. Ó. Esse é interessante
porque já traz essa fase e que há uma preocupação com as mulheres. Ele foi lançado, eu fiz a resenha, eu fui o comentarista lá no dia do lançamento, foi no centenário de Maria Bonita, em Salvador, 2011, foi uma grande festa. É organizado por Vera, neta de Lampião, filha de Maria, e Germana Gonçalves de Araújo, estilista, que tem uma grife chamada Maria Bonita. Elas moram em Aracaju, fizeram esse livro muito bonito, muito interessante. Existem computados atualmente, trouxe essa informação agora, mais de 200 livros sobre cangaço editados no Brasil. É o tema mais visitado pelo cinema, eu esqueci de falar isso. Tem outros livros muito interessantes, mas você pediu 3, deixa esses. Você falou em cordel. O cordel é comprar e ler. Cordel é uma coisa... Eu acho o cordel uma coisa maravilhosa, assim. É um popular mesmo, pulando, né? Assim, você vê que, por isso que Glauber, o Deus e o Diabo é um cordel, né? Trilha sonora, inclusive, né? Sérgio Ricardo é um cordel musicado. Aí Glauber consegue resgatar, vamos dizer, o cordel conta tudo. Onde ele não sabe como foi, ele inventa. E lá vai. E tem cordelista de todo jeito, aqueles tradicionais, e tem os cordelistas de hoje em dia. Tem cordelistas, por exemplo, eu tenho um que eu sou até suspeito para falar dele, porque é meu amigo, chama-se Franklin Machado. Franklin Machado com X, de Feira de Santana. Franklin faz misérias com a história do sertão. Bota Lampião na bota Maria Bonita junto com Teresa de Calcutá, ele faz uma confusão. E a obra dele é de uma todo o desserviço que a Rede Globo, por exemplo, faz com a cultura nordestina, essa arte cordelista e tal, salva, resgata. Aqui nas sugestões que vocês me deram, tem aqui: o que você sugeriria para os graduados que estão em fase de levantamento de temas? Aponte 2 temas. 2 é pouco. Se a gente for fazer uma divisão do tema cangaço em subtemas para pesquisa, e eu fiz isso a vida inteira para os estudantes que eu orientei, você pode... Tem tanta coisa interessante para estudar um cangaço. A origem do cangaço. 50 anos antes de Lampião surgia o cangaço. É legal pesquisar assim, como surgiu mesmo o cangaço. A vida de Jesuíno Brilhante. Jesuíno Brilhante foi um cangaceiro interessantíssimo. Ele é muito estudado em Natal, porque ele era potiguar. Porque cada estado do Nordeste se acentua um traço do cangaço para estudar. Por exemplo, aquele pessoal da SBEC que esteve aqui com a gente, não estuda muito a mulher no cangaço, porque a referência de cangaço deles é aquele cangaço que atacou Mossoró. Eles não estão muito interessados, pelo menos por enquanto, em estudar as mulheres. Já aqui na Bahia, por Maria Bonita ser baiana, por influência nossa e por outros fatores, se estuda muito as cangaceiras. Sergipe também, porque os descendentes de Curisco moram em Salvador e os descendentes de Lampião moram em Aracaju. E Sergipe foi o último reduto dos cangaceiros. Então aí se estuda muito a morte do Lampião, o papel da mulher.
Hoje se mexe muito também com a questão estética, vestuário, o papel da polícia. Eu orientei um trabalho há uns anos atrás aqui, de Clebson. Clebson sumiu, eu estava morando em Salvador, eu gostaria de me reencontrar com ele. Porque a monografia de Clebson para se formar foi sobre a relação entre a polícia e o cangaço. E ele descobriu coisas muito interessantes, né, dentro desse subtema. Aí veja quanta coisa eu já falei aqui, não? Qualquer um desses subtemas, o cangaço no tempo de Antônio Silvino é algo também de uma riqueza total. A polícia, o papel da polícia, a polícia se transformando para enfrentar o cangaço, né? Baile Perfumado toca nisso. E essa pergunta aqui, de quem foi essa? O que você tem a dizer sobre essa polêmica e toda a sexualidade de Lampião? Daqueles que sugerem que o cangaço foi, antes de tudo, um doce. Eu queria ver nego dizer uma desgraça dessa a Lampião. Juro que eu queria. Alguém dirigiu a pergunta dessa a ele. Ô, gente, do cangaço não tinha... Ó, eu não sou homofóbico. Quem tem o seu, dá quem quer. Mas no cangaço não tinha homossexual, não. Não é porque é feio, não. É porque não tinha. Mas como Graciliano Ramos, num romance, botou lá um homossexual dentro do bando, ficção, devaneio de intelectual citadino. Outro veio dizer, não, ele era gay, o próprio Graciliano. Por que razão, eu não sei, ele botou gays. Inclusive os cangaceiros, 2 cangaceiros se matam pelo amor do gay. É Graciliano ou José Lins, né? Desculpe, José Lins do Rego, os cangaceiros. Com esse depoimento, com essa conversa, a gente encerra o programa Perspectiva. Agradece aqui o professor Tadeu por essa conversa sobre o cangaço, né? É o programa piloto, né? O programa inicial. É isso. Obrigado, quando precisarem, estou à disposição.